Mais um encontro do nosso canal de Direito de Família e Mediação Familiar. Lembrando sempre que o nosso propósito é trazer temas para reflexão. Se tiver alguma questão sobre o que desenvolvermos, não hesite em mandar uma mensagem que teremos muito prazer em acolher a sua dúvida. E vamos muitas vezes até preparar algum vídeo específico para atender ao seu questionamento. Se gostar, dê o seu like, vai ser muito importante para nós. Uma questão que é bastante frequente na mediação familiar é o casal que vem depois do divórcio com dificuldades de trazer para o convívio deles, para as novas rotinas, o atendimento e a proteção dos filhos, principalmente da criança, né? O adolescente tem outras questões, mas a criança, quando os pais se separam, precisam de muita atenção e muita proteção. E a mediação é o local perfeito para que tragam estas questões. Alguns preferem buscar um terapeuta, mas uma coisa não exclui a outra, né? Pode ser o terapeuta e também pode ser buscar um mediador. O Estado de São Paulo, o jornal, em edição recente deste mês de março, trouxe uma matéria muito importante, cujo tema é como ajudar os filhos após o divórcio. E isso me trouxe esse desejo de trazer a minha experiência como mediadora. Quem escreve o texto é a partir de depoimento de psicólogos, né? Mas eu trago o meu depoimento como mediadora. Então, quando eu recebo um casal que traz questões dessa natureza, normalmente na segunda ou terceira sessão de mediação, eu sugiro a eles uma espécie de lição de casa. Normalmente as sessões são semanais e quando eu digo para eles, então, na próxima semana, eu gostaria de sugerir, a gente nunca manda na mediação, né? Que quem decide são os medianos. Então, assim, vou sugerir que vocês tragam na próxima sessão uma coisa pessoal, em cada um vai pegar um papel e dividir ao meio com duas colunas. Numa coluna vai se chamar parentalidade e na outra coluna vai ter o título de conjugalidade. E aí, durante a semana, quando surge uma situação, tem que pensar e falar, peraí, esse assunto aí que eu estou tratando é conjugal ou parental? Né? E vai formando estas colunas. O que tem acontecido? Muitas vezes, com bastante frequência, chega na semana seguinte e eles não conseguem fazer isto. Muitas vezes chegam e falam, esqueci. Ou então o outro conta, eu comecei a fazer, mas eu acho que eu não entendi bem, tal, mas não trazem. O que demonstra uma dificuldade de separar a conjugalidade da parentalidade, que é a fonte de grandes conflitos num pós-divórcio. Quando conseguem fazer, ou até às vezes eu faço a sugestão, querem fazer junto aqui na sessão? Né? E aí eu peço para eles me relatarem o que aconteceu durante a semana. E eles então trazem os fatos e comentam, sim, tal coisa. Isso você colocaria em qual das
colunas e às vezes eles não sabem onde colocar, né? Quando conseguem fazer realmente um trabalho de conscientização de como eles misturam estas questões, isso é tão terapêutico, é tão bom para aquele casal e aquela família, e essa consciência de que o casal parental não se divorcia, é eterno. E o casal conjugal é que se divorcia. E não pode trazer estas questões que não são de criança, mas são de adultos, para o mundo da criança. Esse artigo a que eu fiz referência traz, assim, 3 grandes conselhos. Primeiro, transparência. Tem que responder às questões das crianças. O que é que elas estão querendo saber? Tem que responder, tem que ser tudo muito objetivo e muito claro. A segunda questão levantada no artigo é a importância da escuta da criança. E muitas vezes até a escuta do silêncio de uma criança, que pode revelar muita gravidade, porque ela nem questiona, ela está tão paralisada que ela não faz perguntas e ela só está se adaptando e talvez num grande sofrimento. A terceira sugestão é rotina absoluta. A criança precisa de uma rotina total na vida, enquanto estão com os pais juntos ou principalmente quando os pais estão separados. Então é muito importante que o ex-casal conjugal converse e estabeleça critérios muito semelhantes no trato das crianças quando estão em companhia do pai e quando estão em companhia da mãe. Porque há pais que permitem mais, então pensam assim, por exemplo, se é um pai visitante, né, que não tem a guarda da criança ou que não tem a moradia, a residência, fala assim, os dias que ele está comigo, eu não quero pôr regras, eu quero deixar ele à vontade. Isso não é bom, né? Ele precisa sentir que ele tem a mesma estrutura nos 2 ambientes e isto vai proteger essa criança. Enfim, o desafio é enorme e é um aprendizado, principalmente quando estivermos numa situação de novo lar, né, de um dos pais e que precisa ter ainda a introdução de outra pessoa nessa convivência. Até a próxima quarta-feira, quando traremos mais um tema para reflexão.